Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Hoje começa o módulo de herpetologia com Sara, né? Ela é uma querida amiga minha, a gente trabalhou junto no mesmo laboratório e foi uma experiência muito boa, assim. Foi uma pessoa que eu amei conhecer. Então, ela é professora da minha universidade, né? E eu resolvi convidar ela para dar esse módulo para vocês. E é isso, Sara, fica à vontade, se apresente. Já está gravando, viu? E aí é com você a palavra. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Como o Deison falou, meu nome é Sara Tavares, eu sou professora da UFBA atualmente e eu vim falar com vocês um pouquinho sobre biologia, ecologia, evolução e diversidade de anfíbios hoje. Eu resolvi fazer uma divisão das aulas, ministrar anfíbios e répteis, e aí eu pensei que talvez seria melhor e de mais fácil compreensão separar os grupos. Então, começar com os anfíbios hoje e na próxima aula, e depois a gente vai ter 2 aulas sobre répteis, tá? Eu acho que fica melhor em relação à divisão do conteúdo, tá? Então, vou me apresentar aqui para vocês, para que a gente possa se conhecer, e posteriormente a gente pode dar início aí às nossas questões. Então, eu sou graduada em Ciências Biológicas pela URCA, assim como vocês. Alguns eu já vi aí que cursam a licenciatura. Inclusive, eu também estou cursando a licenciatura pela Faculdade Venda Nova do IMANTE, a FAVEM. Eu sou mestre em Diversidade Biológica e Recursos Naturais. Fiz pós-graduação em ensino de ciências e farmacologia clínica, que foi a área que eu trabalhei durante aí a minha graduação, no meu mestrado, tá? E eu sou doutoranda em Química Biológica pela Universidade Regional do Cariri também. E aí, vocês percebem que eu estou mais para as áreas, para outras áreas que não a herpetologia. E por que eu tive interesse de participar quando o Davidson me chamou? Porque é uma das áreas que eu gosto muito e eu sou curiosa em saber alguns aspectos do desenvolvimento tanto de anfíbios como de répteis. Então, por isso, esse aceite, tá? Inclusive, durante a graduação, eu tive alguns trabalhos aí com herpetologia, juntamente com o laboratório do professor Robson Valdemar Ávila. Não sei se alguém aqui chegou a conhecer o referido professor. Então, que eu tive interesse de participar aqui hoje. Como bibliografia básica, pessoal, eu mandei para vocês aí um plano de aula, que nesse plano a gente tinha alguns livros a mais, tá? Eu coloquei alguns livros como sugestão para vocês, mas a minha aula ela foi feita basicamente por esses 2 livros, tá? Biologia e Ecologia de Vertebrados e Vertebrados, Anatomia Comparada, Função e Evolução, tá? E aí, finalmente, a gente vai falar o que é a herpetologia. Bom, a herpetologia, pessoal, vai ser a ciência que estuda anfíbios e répteis, tá? E isso vai acontecer de diversas formas. A herpetologia ela vai englobar tanto a ecologia, como o processo comportamental desses indivíduos, a biologia, as funções fisiológicas, o processo de evolução, o processo de conservação. Então, a herpetologia ela vai ser uma ciência bem ampla e vai englobar vários aspectos dos indivíduos que estão sendo ali estudados. Em relação ao histórico da herpetologia no Brasil, a gente sabe que a herpetologia ela foi contada basicamente pelos olhos de fora, por aquelas que eram curiosos, mas que vieram de outros países. Aí eu coloquei aqui 3 exploradores, que foi o Maximilian, o Martius e o von Spix. Esses pesquisadores eles foram alguns dos primeiros exploradores que tentaram entrar mata dentro. E aí, nessas entradas, eles aí várias espécies que eram curiosas e foram comentadas na época, tá? Esses comentários, eles podem ser observados de acordo com alguns registros que foram feitos. Um dos primeiros registros que foi criado foi o do Gabriel Soares de Souza, que com a sua pena, mais ou menos em 1587, no século XVI, escreveu o seguinte registro: o bobocas são outras cobras, assim chamadas do tamanho das jararacas, mas mais delgadas, a que os portugueses chamam de coral, porque tem
porque tem cobertas as peles de escamas grandes, vermelhas e quadradas, que parecem a coral. Então, parece um registro simples, mas é um dos primeiros registros que fala sobre répteis aqui no nosso país. E aí, a partir desse registro, o Brasil ele fica conhecido como a terra das bobocas, das cobras corais, das cobras caninanas e depois também das cobras cascavéis, tá? A partir disso também começou-se a registrar a herpetologia de outras formas. Se vocês observarem nessa pintura do Albert, a gente observa aí nos cantinhos que eu circulei espécies que são originárias da fauna brasileira. Primeiro aí o sapo-cururu, aliás, na imagem B o sapo-cururu, e aí do outro lado a jiboia, tá? Que são espécies aqui do nosso país. Então, isso começou a ser registrado em imagens, e isso foi crucial aí para o desenvolvimento do estudo sobre esses animais. Em relação a eles, a gente sabe que o período de evolução ocorreu principalmente aí, a partir do período devoniano, uns 400 milhões de anos atrás, tá? E esses animais, eles foram divergindo dos animais que a gente tem hoje, né? Então, não são a mesma linhagem, mas esses indivíduos surgiram aí a partir do período devoniano, quando foi colonizado aí a Terra pelos primeiros tetrápodas, tá? Nessa época, a gente tinha uma imagem mais ou menos como vocês estão vendo aí nesse slide, onde a gente tinha concentrações de oxigênio muito maiores na atmosfera do que nos ambientes aquáticos. Os mares, eles eram rasos e tinham muitas áreas brejosas também. Só que no ambiente terrestre, a gente tinha algumas vantagens. Primeira vantagem é que não tinha colonização ainda de vertebrados, então não tinham predadores para os animais. Além disso, o clima da época também era favorável para o surgimento de novas espécies, e aí começaram-se os animais saírem da água, tá? Os primeiros peixes, eles começaram a se adaptar, né? Passar por um processo de adaptação que demora muito, como vocês sabem, para poder conquistar o ambiente terrestre. E aí eu coloquei essa imagem aqui para a gente ver como é que isso ocorreu, mas só que eu quero que vocês entendam que não é correto que algumas pessoas afirmam que os anfíbios eles foram os primeiros tetrápodas a ocupar o ambiente terrestre. Isso não é correto porque a gente tem anfíbios hoje muito diferentes daquelas pessoas daqueles animais que passaram por esse período de transição. Então, não são os mesmos indivíduos. Além disso, como a gente observa aqui, ó, foram necessários milhões de anos para que ocorresse esse período de transição, não é uma coisa rápida, e esse período de transição, ele tem alguns animais, ó, que são característicos tanto do ambiente aquático como do ambiente terrestre, e algumas adaptações, algumas informações, elas foram sendo ganhadas por alguns animais para que eles conseguissem sair do ambiente aquático e conquistar o ambiente terrestre. A gente vai ver isso agora. Mas primeiro, queria indagar, né, duas questões. Por que é interessante viver em um ambiente terrestre, sabe? Qual é o tipo de vantagem que esses indivíduos, os primeiros tetrápodes, eles teriam de sair da água para assumir uma vida terrestre? Então, existem várias vantagens, eu listei aqui 3 vantagens principais para a gente discutir, que no meu terrestre, como eu falei para vocês, ao contrário do meu aquático, a gente não tinha a presença de predadores, a disponibilidade de alimento era muito maior, né, porque não tinham competidores ali para a utilização dos recursos, e além disso, tinha uma farta disponibilidade de oxigênio, que talvez no ambiente aquático não fosse possível, já que ele é totalmente lotado, digamos assim, de indivíduos. Então, as principais vantagens eram a ausência dos predadores, a disponibilidade de alimento, a ausência dos competidores e a farta disponibilidade de oxigênio na atmosfera. Bom, então, basicamente isso, vocês deem uma olhadazinha no livro que eu passei para vocês entenderem esse processo de evolução, para poder a gente caminhar agora para falar um pouquinho dos anfíbios em si, tá? É curioso
quando a gente vai começar a falar dos anfíbios, porque a maioria das pessoas já tentou fazer essa captura de girinos, já tentou observar o processo de metamorfose. Quando a gente é criança, a gente captura e começa a criar esses indivíduos e aí observa se ocorreu mudança ou se não. Na maioria das vezes a gente não tem sucesso, né, por conta da falta de experiência, mas talvez algum de vocês já tenham tentado fazer esse tipo de brincadeira, né? Isso acontece, pessoal, porque os anfíbios, eles são animais de vida dupla, tá? Esse termo aí, a palavra anfíbio dupla, não é um termo que abrange todas as espécies de anfíbios, porque a maioria dos indivíduos tem essa vida dupla, mas algumas espécies não têm não passa por esse processo, tá? Mas esse termo, ele é muito usual atualmente e é um termo correto, já que a maioria dos animais passa por experiência forma. Alguns indivíduos, eles não passam, né? Algumas espécies, como o sapo-pulga, não passam por um processo de metamorfose. Então, eles são indivíduos que têm um desenvolvimento direto, né? Já nascem com o formato do corpo semelhante aí ao formato adulto. Tá? Então, as características, elas não mudam muito em relação à morfologia desse animal. Então, por isso que eles são indivíduos de desenvolvimento direto, não tem fase larval. E aí, o que são anfíbios, Sara? Os anfíbios, eles são tetrápodas, como vocês sabem, aqueles animais que têm 4 patas. Eles, na maioria das vezes, passam por um estágio de desenvolvimento que tem 2 fases, uma fase larval aquática e uma fase adulta, que pode permanecer aquática ou então se tornar terrestre. Geralmente os animais são ectotérmicos, tá? Em relação à regulação da temperatura, apresentam um tegumento rico em glândulas e respiram através de pulmões, brânquias, quando eles estão em estágio larval, ou então da pele, tá? Por que esses indivíduos conseguem ter essa vida dupla? Basicamente por conta das brânquias, porque eles detêm brânquias quando eles estão no período larval. Tá? Essas brânquias, elas vão ser muito úteis para o desenvolvimento no meio aquático, e quando eles se tornam adultos, eles desenvolvem pulmões. A gente vai processo de metamorfose e vai ver como é que isso ocorre na prática. Então, desenvolvem-se pulmões, e esses pulmões, eles são necessários e úteis no processo de desenvolvimento no meio terrestre. Em relação à nossa relação com os anfíbios, eu fiz aqui um esquemazinho para vocês entenderem que a nossa relação ela vai ser bem antiga, desde os primórdios da humanidade, que a gente tem relação com as demais espécies, inclusive aí com os indivíduos, tanto anfíbios como répteis. No caso dos anfíbios, os egípcios acreditavam que existia uma deusa, Heket, mais ou menos o nome dela, que ela tinha um rosto de sapo, como vocês podem ver aqui, e ela tinha um esposo que tinha um rosto de cabrito. Geralmente, as imagens das crianças, elas tinham o rosto de sapo também, tá? Acreditava-se que eles eram bebês. E a gente tem outra imagem aqui, onde existiam vários tipos de amuleto dessa deusa, inclusive também as moedas, eu acho que de 100 mil, eram também com o rosto de sapos, de girinos, e aí isso acontecia, talvez, por conta, né, da grande proliferação, para o grande processo de reprodução desses animais. A gente tem um processo reprodutivo que dá origem a muitos girinos de uma vez, e talvez por isso a moeda de 100 mil ela tivesse o aspecto de girino. Outras crenças eram que os chineses e indianos, eles acreditavam que o mundo ele se apoiava nas costas de um sapo, como eu coloquei aí na imagem. Inclusive, eles achavam que quando tinha algum terremoto, algum abalo sísmico, isso acontecia por conta dos saltos desses animais. Em relação aos chineses, eles também acreditavam que o eclipse lunar acontecia quando os sapos eles engoliam a lua, tá? Então, aqui. E em relação à América Central, o coachá dos sapos, né, o canto ia ser
anúncio de chuva, tá? Isso ia estar relacionado principalmente ao deus maia chamado Shak. E nesse anúncio de chuva, não significava só a chuva em si, mas o aumento da fecundidade, o aumento dos nascimentos de indivíduos, isso também era fundamentado na época. Além disso, era feita a construção de vários tipos de amuletos com esses animais, tanto de anfíbios como de répteis. A gente pode ver aqui algumas situações onde os anfíbios eles são registrados em pedras, em amuletos, tá? Em equipamentos que eram utilizados no dia a dia, mas nem todo mundo teve essa mesma sorte, né? Na Idade Média, alguns anos após, os sapos eles começaram a ganhar um papel mais associado a bruxarias, a manifestações do mal, tá? E isso acontecia principalmente porque algumas pessoas falavam que eles eram animais de sangue frio, falavam que por serem de sangue frio esses indivíduos eram inferiores, e até hoje algumas bruxarias, né, algumas ações, elas permanecem atualmente. Uma ação, acho que todo mundo aqui conhece, é fazer a costura da boca dos sapos, é uma coisa comum em algumas religiões, e isso acontece como uma manifestação de tentativa de prejuízo a uma das partes, né? Eles costuram a boca de um sapo, colocam o nome de uma pessoa dentro da cavidade bucal desse indivíduo, e aí esse sapo ele vai sofrer durante o processo de morte dele. Quanto mais ele sofrer, mais aquela pessoa que tem o nome na boca do sapo, ela vai ser prejudicada em sua vida. Então, é um costume que vai levar o prejuízo para alguma pessoa. E daí que surgiu esse preconceito, né, contra os anfíbios, que a gente sabe que existe hoje. Talvez porque eles são muito associados a coisas ruins, ou então coisas que vão levar ao prejuízo de alguém. Bom, pessoal, eu listei eu falei para vocês anteriormente o que era anfíbio de uma forma bem sucinta, mas a gente sabe que a gente só pode definir um determinado grupo de acordo com as suas sinapomorfias, né? Eu listei aqui 7 sinapomorfias de anfíbios, tá? Então, vão ser características comuns desse grupo. Então, eu coloquei aqui as 7, eu vou apresentar para vocês de uma por uma posteriormente. Então, a primeira sinapomorfia vai ser a presença de glândulas mucosas e toxina, vai ser uma toxina liberada através de glândulas granulares. Tem outra sinapomorfia, que é a papila anfibiorum, que vai ser uma área sensorial, que eu vou mostrar para vocês, que vai estar lá dentro do ouvido desses indivíduos. Vai ocorrer também um complexo chamado complexo operculum-columela, que vai ser também dos indivíduos. Vamos ter nos olhos a presença de bastonetes verdes, tá? Células da retina, que vão estar presentes em algumas espécies, tanto em urodela como em anura, e esses indivíduos e outros indivíduos da classe do Gymnophiona, eles perderam essa estrutura. Dentes pedicelados, que a gente vai ver posteriormente. Na estrutura do olho, a gente vai ter um músculo chamado levator bulbi, tá? E vão ter também corpos adiposos situados nas gônadas. Esses animais, eles totalizam mais ou menos mais de 8.400 espécies atuais, tá? A gente vai conversar também sobre essa diversidade a posteriori. Então, aqui é a riqueza de anfíbios no globo. Coloquei aqui para que vocês observem nesse mapa de calor. Vocês observam que o Brasil ele tem uma coloração um pouquinho mais quente. Isso vai acontecer porque o nosso país ele vai ser um dos países mais ricos em relação à quantidade de espécies de anfíbios atualmente. E a gente observa que isso acontece também em outros locais, como aqui em alguns países da África. Tá? Isso vai acontecer porque esses países também vão ter uma grande quantidade de espécies diferentes de anfíbios. Então, o Brasil ele vai deter das 8.000 espécies,
mais de 1.188 espécies. Essas espécies elas vão ser distribuídas em 3 ordens principais, que é a caudata, as cecílias, gimnophiona, e a ordem dos anuros, sapos, rãs e pererecas. Bom, então, em relação às sinapomorfias, como eu falei para vocês, a gente vai ter a presença de glândulas. Essas glândulas elas vão ser glândulas de muco e também de toxina. As glândulas de muco, pessoal, elas são necessárias e elas vão estar em grande quantidade nos indivíduos. Vocês sabem que o tegumento dos anfíbios ele vai ser um tegumento que vai precisar de grande quantidade de muco, já que a pele, como a gente vai ver posteriormente, ela vai ser uma pele fina e ela precisa dessas glândulas mucosas para poder tentar impedir a grande permeabilidade dessa pele, tá? As glândulas granulares, elas vão ser glândulas de toxina. Essas glândulas, elas vão estar aqui, ó, elas vão produzir algumas toxinas para tentar auxiliar esses indivíduos durante o processo de fuga dos predadores, por exemplo, ou então de possíveis agressões que esses indivíduos possam sofrer durante a sua vida, tá? Então, os anfíbios, eles vão ter uma grande presença de glândulas mucosas, isso vai ser uma característica única desses indivíduos, tá? E esses indivíduos também vão produzir glândulas tóxicas. As glândulas mucosas elas vão ter várias funções, como eu falei para vocês. A principal função ela vai ser permitir que esses indivíduos permaneçam ali com a pele úmida, que vai ser muito importante durante o período de vida completo desses animais. Vai fazer a regulação do pH da pele, vai fazer um processo de lubrificação e, além disso, ele vai ser muito importante durante o processo de reprodução de algumas espécies, porque essa umidade, ela permite uma aderência do macho com a fêmea em algumas espécies e também vai ser utilizada no cuidado parental, já que algumas espécies carregam os seus filhotes no dorso, tá? E as glândulas granulosas, como eu falei anteriormente, elas vão servir para a defesa química desses animais. Uma segunda sinapomorfia que eu falei para vocês é a papila amphibiorum. Ela vai ser uma área sensorial que vai estar no ouvido interno desses animais, como vocês podem ver aqui na imagem. Essa área, pessoal, ela vai servir principalmente para aumentar aí a transmissão dos sons. Tá? Essa área ela vai fazer com que as frequências mais baixas, menos de 1000 Hz, elas sejam escutadas pelos indivíduos. Então, isso vai facilitar tanto a sua vida no ambiente aquático, né? Vai aumentar ali a sensibilidade do ouvido a vibrações, tanto no ambiente aquático como também no ambiente terrestre. Além dessa papila, a gente vai ter um complexo opérculo-columela. A gente vai ter nessa imagem aqui, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas aqui a gente vai ter o opérculo, que vai ser uma camada muscular do ouvido desses indivíduos, e a gente vai ter a columela aqui, que vai ser essa distensão mais fininha aqui. Isso vai servir, pessoal, essa área vai servir principalmente para aumentar ali a transmissão de sons, fazer com que esses sons eles límpidos, tanto na água como também nos ambientes terrestres. Então, o cérebro ele vai conseguir captar melhor os sinais que estão sendo lançados ali no ambiente. Falei também que os sapos, os anfíbios, eles têm dentes pedicelados. Esses dentes pedicelados, eles vão ser basicamente nesse formato que eu estou mostrando para vocês. Aí a gente vai ter a boquinha de uma cecília, tá? Esses dentes, eles vão ser basicamente compostos por uma coroa aqui na base e uma base formada por um pedicelo, tá? Esses dentes, eles são formados por dentina calcificada, mas eles são separados por uma parte de dentina não calcificada bem aqui. Esses dentes, de acordo com algumas
criaturas vão ser dentes que se regeneram, tá? Então, se essa coroa aqui, ela quebrar porventura, esse dente ele consegue se regenerar e a gente pode observar isso em algumas imagens aqui. Os dentes, eles perdem a coroa e, possivelmente, eles são regenerados a posteriori. Então, aqui, só para ilustrar a boca de uma Cecília. A gente viu as espécies de Cecília, né, que elas vão ter aquele tipo de arcada dentária, só que aqui, nesses outros indivíduos dos anuros, a gente não vai ter um dente semelhante a isso. A gente vai ter uma projeção óssea, tá, que vai ser também semelhante a dentes. Essa projeção óssea, ela vai auxiliar esses indivíduos para fazer o processo de predação, né, para tentar facilitar aí abarcar a presa, tá? Que é o caso aqui dessa segunda imagem. Isso vai acontecer principalmente nas espécies que são maiores e que já vão ser predadores de animais maiores, como, por exemplo, aqui, pequenos camundongos. Essa espécie aqui, ela vai ser o sapo chifre, que eu acho que vocês também já podem ter visto eles, fotos deles por aí. Então, essa daqui seria uma crista óssea de algumas espécies de sapos, porque, como eu falei, a maioria dos sapos eles não vão ter aqueles dentes que eu mostrei para vocês, não vão ter dentes verdadeiros, eles vão ter uma crista óssea que vai facilitar ali no processo de captura das presas. Eu coloquei aqui uma curiosidade que mesmo sem os dentes padrões, os sapos eles podem morder quase 3 quilos de força por conta dessa arcada dentária. Então, isso vai fazer com que que isso seja útil para a captura de possíveis grandes presas. Em relação aos olhos, eles vão ter os bastonetes verdes, vão ser uma célula da retina. Nosso olho ele vai ser formado basicamente por bastonetes e cones, e eles vão ter bastonetes de coloração diferente. Esses bastonetes verdes, eles facilitam aí o processo a visão durante alguns períodos da noite, já que esses indivíduos, eles são principalmente indivíduos que têm hábitos noturnos, tá? Então, esses bastonetes, eles auxiliam os anfíbios a enxergar em ambientes de pouca luz, como eu falei para vocês, e é importante também porque essas estruturas permitem que os anfíbios eles consigam distinguir formas e movimentos de outros indivíduos, mesmo quando a gente não tem uma presença tão forte de luz. E isso vai facilitar, obviamente, o seu processo de sobrevivência, já que os indivíduos eles vão conseguir distinguir ali o movimento de possíveis predadores, por exemplo, tá? E também de possíveis presas, né? Vai facilitar aí o processo de alimentação também. Outra sinapomorfia é o músculo retractor bulbi. Então, as pererecas, elas conseguem ficar com os olhos bem abertos por conta desse músculo que só os anfíbios têm. Esse músculo também ele vai facilitar o processo de alimentação. Então, os anfíbios, eles são indivíduos que conseguem mastigar com os olhos, tá? Isso vai acontecer porque os indivíduos, eles conseguem retrair a cavidade ocular e isso vai facilitar aí o processo de engolir desses animais, tá? Isso vai acontecer em imagens como essa. Ó. Retraiu, isso vai facilitar aqui o processo de alimentação desse animal. Então, após ele pegar uma presa, geralmente ele pisca os olhos para poder facilitar a deglutição da sua presa, tá? Então, aqui, possivelmente fez a captura de alguma presa, tentou fazer uma piscada, né, para retrair o globo ocular. Esse globo ocular permanece ali na órbita, né, na órbita ocular, e aí facilita o processo de deglutição desses animais. Aqui eu coloquei alguns globos oculares para a gente ver a diversidade, né, que ocorre na natureza.
Outra questão é que esses indivíduos eles vão ter corpos adiposos aí ao redor das gônadas, tá? Esses corpos gordurosos, eles vão servir para várias coisas, mas a principal vai ser uma reserva de energia, tá? Outra função desses corpos gordurosos é fazer a proteção das partes internas aí das gônadas. Isso vai facilitar ali o processo de acasalamento, já que às vezes quando o macho ele se adere à fêmea, talvez isso cause algum tipo de prejuízo para o animal em relação a um desgaste ali do seu. Vou só olhar se alguém levantou a mão. Não. Bom, então, essas gorduras nas gônadas, elas vão servir principalmente para reserva de energia, como eu falei anteriormente, vão servir também para proteção mecânica, que eu estava falando, né? Durante o complexo, os corpos gordurosos, eles podem oferecer uma proteção contra os danos mecânicos que vão ocorrer no meio ambiente. Vão servir também para o isolamento térmico e para a regulação hormonal desses indivíduos. Além disso, a gente tem outra característica que é comum entre os anfíbios, que é uma mão formada por 4 dígitos, ó. Geralmente nas mãos eles vão ter 4 dígitos e nos pés eles vão ter 5 dígitos, como a gente pode ver nessas imagens. Então, a mão geralmente vai ter 4 e nos pés a gente tem a presença dos 5 dígitos. Então, vão ser poucos indivíduos que vão ter essas características também. Bom, então, basicamente são essas as características principais dos anfíbios, mas é importante a gente levar em consideração também o processo de metamorfose, tá? O processo de metamorfose vai acontecer em várias espécies de anfíbios, não em todas, tá? Algumas espécies, elas vão ter desenvolvimento direto, como eu falei anteriormente, mas existem algumas vantagens da gente fazer a metamorfose. A primeira é porque esses indivíduos eles conseguem fazer o aproveitamento de recursos tanto nos ambientes aquáticos como também nos ambientes terrestres e também durante o seu período larval eles conseguem evitar os predadores terrestres, né? Vão ser expostos a predadores aquáticos, mas vão estar respaldados ali de outros tipos de predadores. Algumas das desvantagens vão ser a dependência dos recursos aquáticos durante o seu produção e também o contato com os predadores aquáticos que eu acabei de falar. Então, essa dependência do ambiente aquático, ela vai ser uma limitação durante o processo de reprodução de muitos indivíduos, principalmente dos anuros, mas que vai ser compensada aí por algumas outras vantagens. Então, em relação aos nossos anfíbios atuais, tá? Vão ser essas 3 ordens, a ordem dos anuros, tá? Que vão ser compreendidos pelos sapos, rãs e pererecas. Vamos ter a ordem dos caudata, que vão ser basicamente as salamandras, e vamos ter os gimnofiona, que vão ser as cecílias ou cobras cegas, tá? Então, as ordens são 3, anura, urodela e gimnofiona. Em relação às gimnofionas, eu coloquei aí um representante de cobra cega. Vai ser o grupo menos diverso, vão ser conhecidos mais ou menos umas 200 espécies. Essas espécies elas vão estar majoritariamente aqui nos ambientes tropicais, tá? Vão ocorrer principalmente em países daqui da América do Sul e da África. Esses indivíduos, eles vão ter uma característica corporal bem adaptada ao seu modo de vida, eles vão ser indivíduos fossoriais, então eles vão ter os olhos bem reduzidos, ou então em algumas espécies esses olhos vão estar ausentes. Tem alguns tentáculos sensoriais, tá? Isso vai facilitar tanto no processo olfatório, como também no paladar desses indivíduos. Vão ter um corpo anelado, como eu mostrei para vocês,
anteriormente. Geralmente o crânio ele vai estar bem compacto ali na maioria das espécies. Não vão ter membros, né? Não vão ter os membros. O corpo ele vai ser cilíndrico e, como eu falei anteriormente, a maioria desses indivíduos eles vão ter o hábito fossorial. Nesses indivíduos, eles não vão conseguir ter os cones, né? Então, por isso que a visão vai ser bem limitada. Eles vão ter a presença apenas dos bastonetes vermelhos. Então, as retinas elas vão ser basicamente compostas por esse tipo de bastonete. Em relação ao processo, à facilitação do processo de reprodução desses indivíduos, eles vão ter um órgão copulatório chamado de falodeu. Esse órgão ele vai ser reversível, ele vai ser projétil, só utilizado durante o processo de reprodução. Esses indivíduos eles vão ter fertilização interna, ou seja, a cópula ela vai acontecer com a inserção desse falodeu na cloaca da fêmea, tá? E essa fertilização ela vai ser basicamente o encontro interno ali do espermatozoide com o óvulo. Aqui eu coloquei alguns filhotes dessa espécie aqui. Então, a fertilização é interna, mas a maioria dessas espécies, elas acabam colocando ovos. Vocês percebem que os indivíduos que vão nascer, eles já têm um corpo bem semelhante com o da mãe, né? Já vão nascer com um aspecto muito semelhante ao corpo do adulto. Uma curiosidade que eu encontrei no livro de vocês é que essa cecília, ela vai ser um dos principais vertebrados em relação a características incomuns. Ela vai ser o maior vertebrado sem pulmão do mundo, mais ou menos 1 metro, e ele vai ser uma espécie encontrada aqui no Brasil, lá na nossa Amazônia. Em relação às salamandras, a gente vai ter um corpo alongado, um pouco diferente do anterior, porque esses indivíduos eles vão ter a presença dos membros. Esse corpo alongado, ele vai ter, além dos membros, algumas características que vão ser únicas desse grupo, como a gente vai ver. A maior diversidade vai ser na então, esses indivíduos vão variar muito de tamanho. Eu coloquei aí algumas imagens para que vocês observem que vai de 25 milímetros até 320 milímetros em algumas espécies de salamandras que são encontradas aqui no nosso Brasil. A família Pletodontidae, ela vai ser a única família que a gente encontra aqui no nosso país atualmente. O tamanho da cauda ele vai variar em relação às espécies, mas geralmente a cauda ela vai ser bem longa e às vezes ela vai ser maior 2 vezes do que o tamanho normal do corpo desse indivíduo. A maioria dos indivíduos eles apresentam característica de pedomorfia, tá? A pedomorfia é quando os indivíduos eles têm uma retenção das características larvais, ou seja, vão ter algumas características larvais mesmo na fase adulta dos indivíduos. Nesse caso aqui, a característica larval seria a presença. Então, aqui a gente tem indivíduos adultos que vão ter a presença de brânquias externas, tá? Como eu falei para vocês, a presença de brânquias vai acontecer principalmente nos indivíduos larvais, que vai facilitar ali o processo de vida na água, mas algumas espécies, como essa espécie aqui de tritão, vai permanecer com essas características. Além disso, espécies como essa vão permanecer também, além das brânquias, com a pele fina e muitas vezes translúcida. As caudas vão ser bem longas também e vão ter um caráter mais fino do que em outras espécies, tá? Então, algumas espécies vão ter pedomorfia. A maioria das salamandras também vai ter uma diferença dos indivíduos machos e fêmeas, caracterizada pelo dimorfismo sexual. Coloquei aí, para exemplo,
para vocês verem, é o dimorfismo sexual que ocorre aí entre espécies de tritões, tá? Esses tritões aí são espécies europeias. Então, o macho ele vai está aí na esquerda, nessa situação aqui, e as fêmeas serão essas aqui. E aí, que bicho é esse, Sara? Essa espécie aqui, pessoal, vai ser uma espécie de anfíbio, vai ser um tritão, tá? Eles não são tão comuns como as outras espécies que eu mostrei anteriormente, mas eles também vão ser caracterizados como anfíbios. Essa espécie aqui é o Proteus anguineus. Em relação à ordem dos anuros, a gente vai ter os sapos, as rãs e as pererecas. Geralmente a gente tem uma maior simpatia pela ordem dos anuros e tem um maior conhecimento também, dado as nossas experiências, durante a nossa vida. Então, a ordem anura ela vai ser bem maior, bem mais conhecida, bem mais estudada atualmente. No Brasil, a gente vai ter muitas espécies. Existem algumas literaturas que dizem que o Brasil vai ser um dos países que mais detém espécies nativas de anfíbios, tá? A gente tem aí mais ou menos 20 famílias distribuídas em 107 gêneros. Geralmente, esses indivíduos eles têm hábitos noturnos e todos os anfíbios eles preferem hábitos úmidos para sobreviver. Bom, então eu falei que tem sapos, rãs e pererecas e eu trouxe aqui a distinção desses indivíduos. Geralmente, pessoal, os sapos eles vão ser esses indivíduos aqui com uma pele mais rugosa. Geralmente eles são maiores e por conta do seu esqueleto, eles vão dar saltos mais curtos, tá? E eles vão possuir hábitos mais terrestres do que aquáticos, tá? Então, os sapos, eles vão ter essas características. Então, a característica que mais facilita aí a identificação vai ser a pele. A pele, geralmente, ela vai ser uma pele mais rugosa. Já no caso das rãs, elas também são fáceis de identificar visualmente por conta do corpo, né? Elas vão ter uma pele um pouquinho mais lisa, vão dar grandes saltos, graças aí ao seu aparato corporal. Geralmente, eles vão ter hábitos tanto terrestres como aquáticos, e a gente observa que elas são um pouquinho maiores em relação às pererecas. Mas a principal diferença aí entre esses indivíduos vai ser a presença de discos, tá? Aqui nessas pererecas, a gente percebe a presença desses discos aqui, ó. Além deles terem a pele lisa, semelhante aí à das rãs, eles vão ter dígitos adesivos na ponta dos dedos. Isso vai facilitar muito a adesão nos ambientes de árvore, tá? Nos ambientes arborícolas, tá? Isso vai facilitar também aí os saltos desses indivíduos. Então, as espécies de pererecas, elas vão ter a pele lisa, mas uma grande coisa para facilitar o processo de identificação vai ser aí esses discos adesivos na ponta dos dedos, como a gente pode ver nessa imagem aqui e nessa. Aqui eu coloquei a distribuição dos anuros, dos sapos, rãs e pererecas. Isso vai acontecer semelhante ao que eu mostrei anteriormente para vocês, é um mapa de calor, e a gente percebe que a maioria das espécies elas estão também nessa área do globo. Bom, então a gente conheceu agora os grupos e a gente falou anteriormente da saída desses indivíduos do ambiente terrestre para o meio aquático. E a primeira adaptação para que essa saída ela fosse possível é em relação à estrutura corporal, né? O primeiro problema enfrentado aí pelos tetrápodos no meio terrestre vai estar relacionado com a sustentação do corpo. Então, quando a gente está na água, a gente sabe que fica muito mais, o corpo fica muito mais leve por conta aí da densidade da água. E quando esses indivíduos saem da água para enfrentar a força da gravidade na Terra, a gente precisa de algumas mudanças na estrutura do corpo. Uma primeira mudança vai ser aí o surgimento da coluna. A coluna ela vai
ser modificada, o pescoço ele começa a aparecer, isso vai facilitar o ato de levantar a cabeça, que vai ser importante aí posteriormente para esses animais, e os membros eles começam também a se modificar e vão aparecer aí os dígitos. A gente está vendo aqui nessa imagem. Esses dígitos eles também vão ser importantes aí para as adaptações no ambiente terrestre, para o processo de locomoção, por exemplo. Em relação à coluna vertebral, ela começa a ser reforçada em relação às espécies anteriores, né? Em relação às espécies de peixes. Então, a principal função dessa coluna vertebral passa a ser a sustentação da cabeça. Como falei para vocês, os indivíduos eles passam a levantar a cabeça e isso vai ser muito importante. As cinturas corporais, a cintura peitoral e pélvica, elas vão fazer também a sustentação e a proteção dos órgãos viscerais, que também vai ser importante aí para a sobrevivência desses indivíduos no meio terrestre. Aqui eu trouxe a estrutura corporal de um anuro. A gente vai ver aí que esses indivíduos eles têm um tronco bem pequeno em relação ao tamanho corporal total. Essa coluna vertebral ela ficou bem menor, bem compacta e, obviamente, vai ficar mais rígida para poder facilitar aí e fazer com que esses indivíduos consigam se tornar posteriormente saltadores, né? Para que a estrutura corporal ela facilite aí a locomoção desses indivíduos nos hábitats que eles preferirem. Em relação às cecílias e às salamandras, a gente vai ter aí algumas diferenças. A gente viu anteriormente que os anúrios eles vão ter vértebras bem compactas, mas no caso das cecílias, elas vão ter aí diferentes quantidades de vértebras, de 60 a 285 vértebras, tá? E as salamandras, elas vão ter de 10 a 60 vértebras pré-sacrais, tendo outras vértebras aí posteriormente a essas vértebras pré-sacrais, tá? Então, a quantidade de vértebras vai ser diferente aí nos diferentes tipos de indivíduos. E eu não sei se vocês se perguntaram, né, quando eu falei que as cecílias, elas são ápodas, não tem os membros. Por que eu posso dizer que essas cecílias, elas vão ser tetrápodas se elas não têm os membros? Por que isso pode acontecer? Por que eu posso dizer também que as cobras, né, os répteis, podem ser também tetrápodas se eles não têm membros? A resposta, pessoal, é porque, né, alguns dos ancestrais desses indivíduos eram tetrápodas, ou seja, no passado, esses indivíduos eles possuíam membros, mas através do processo evolutivo, esses indivíduos eles perderam esses membros, tá? Então, por isso que eu consigo dizer que esses indivíduos eles vão ser tetrápodas, mesmo sem a presença atual de membros. Então, os indivíduos anteriores a eles, os ancestrais, eles tinham esse membro ele foi perdido evolutivamente e os animais atuais não têm mais esses membros. Bom, então voltando aqui para o esqueleto desses indivíduos, a gente percebe aí o esqueleto novamente de um anuro, a gente observa aí a presença das vértebras e também de outras partes do indivíduo. Vocês percebem que as vértebras elas são reduzidas. Esse aparato esquelético ele evoluiu principalmente para a locomoção na terra firme, tá? Essa locomoção ela evoluiu a partir das nadadeiras tanto peitorais como pélvicas dos peixes. Então a gente teve aí o surgimento dos membros desses animais atuais. A gente observa também que algumas partes elas estão ligadas para facilitar aí o processo de locomoção desses animais, para fortificar a sua arcada óssea. Como, por exemplo, a gente pode observar aqui, ó, o rádio e a una, eles estão fusionados aqui nos braços desses indivíduos, e a tíbia e a fíbula, eles também estão fusionados. Então, isso vai fazer com que esse esqueleto ele seja mais resistente e mais que aguente maiores impactos no ato de saltar, de procurar ali o seu hábitat ideal. Aqui a gente vê
uma mão, essa mão ela vai ter diferentes quantidades de falanges em algumas espécies, a gente pode observar aqui, ó, falange 1, 2 e 3, e aqui a gente percebe a presença apenas de 2, por exemplo, tá? Então, o esqueleto ele vai ser bem resistente, principalmente para facilitar o processo de locomoção, tanto para saltar nessas espécies, como também para facilitar a aterrissagem desses animais. Então, a cintura pélvica, né, o corpo desse indivíduo, ele vai ser bem diferente de qualquer outro tipo de tetrápoda. Então, aquela estrutura vai facilitar essas atividades aqui, ó, tanto de aterrissagem, como também de locomoção, ou então de facilitar aí algumas estratégias para fuga de animais, ou então para captura de animais. Em relação ainda à estrutura do corpo, falando mais do tegumento dos anfíbios, a gente pode ver algumas semelhanças aí nessas fotos. A principal semelhança de cara que a gente observa é a questão da pele úmida. Vocês estão vendo que tem uma umidade tanto nessa salamandra, como também nesses anuros. A gente observa que tem uma camada de umidade. Essa camada úmida vai acontecer por conta da liberação de muco, que eu falei para vocês, que esses indivíduos eles vão ter glândulas adaptadas para fazer com que essa umidade ela fique retida no corpo desses indivíduos. Então, isso vai ser, o que vai estar em comum nessas fotos aí, vai ser aí a presença das glândulas mucosas, fazendo com que a pele desses indivíduos ela fique úmida, tá? Então, a pele desses indivíduos vai diferir de todas as peles dos outros vertebrados, porque elas precisam dessa umidade, e isso vai facilitar aí o controle tanto da saída como da entrada de água na pele desses indivíduos, porque a pele é muito fina, é muito permeável, e se não tiver essa camada de umidade, se não tiver essa barreira, o controle fisiológico fica muito difícil, tá? Tanto vai correr o risco desses indivíduos eles serem desidratados, como também vai correr o risco da grande entrada de água através da pele desses indivíduos. Então, esse tegumento ele vai ser tão permeável que ele vai permitir trocas gasosas através da pele, tá? Mas só que essas trocas gasosas, elas só acontecem se a pele ela estiver bem umedecida. Então, vai ter a troca aí de oxigênio de CO2 por oxigênio através da pele desses indivíduos. Então, esse oxigênio ele vai conseguir entrar nos vasos sanguíneos só por conta da pele. Então, para ilustrar, eu trouxe aqui a presença das glândulas mucosas e das glândulas granulares. A gente pode observar aqui a presença das glândulas granulares e também a presença das glândulas de muco, tá? Além disso, a gente vai ter glândulas acessórias. Aqui eu trouxe a foto do Rhinella gimi. Nesse sapo aqui, a gente vai ter glândulas mais desenvolvidas. A gente vai ter a presença de outros tipos de glândulas. As glândulas e também as glândulas do antebraço, tá? Então, a gente vai ter glândulas parenquimenses, as glândulas paratoides e também as glândulas do antebraço. Então, aqui a gente vai ter outros tipos de glândulas nesses indivíduos. Essas glândulas, elas vão servir principalmente para a defesa química dos indivíduos, tá? Essa defesa química, ela vai agir tanto contra predadores, como também contra parasitas e possíveis patógenos, tá? Então, vai ser um componente do sistema imune desses indivíduos e vai fazer parte do mecanismo antipredador dessas espécies, tá? Vai tentar afugentar as espécies a partir da liberação das substâncias químicas. Então, isso vai ser muito importante como recurso de sobrevivência dessas espécies. Então, eu trouxe novamente aqui as glândulas
E é importante a gente mencionar que a maioria das espécies, ela não consegue expelir o veneno contra algum predador. Esse veneno, ele só consegue ser expelido quando a gente tem algum tipo de atrito físico com esse animal, tá? Então, aqui a gente vai ter um atrito, tá? E esse veneno, ele vai ser esguichado desse animal, tá? Então, ele não tem um aparato para tentar fazer, para tentar expelir o veneno. Ele só consegue ser expelido quando a gente tem algum tipo de atrito. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma outra espécie tentando abocanhar esse animal, talvez fizesse e ocorresse o que está ocorrendo aqui, ó, a liberação das substâncias tóxicas, e a liberação dessas substâncias tóxicas iria facilitar ali o processo de fuga desse animal, tá? Então, ele não tem um processo ele não tem uma capacidade de fazer a liberação desse veneno sem que haja um facilitador ali, um agente facilitador. Outra questão, né, que a gente fala é que a gente tem muitos hábitos de fazer algumas atitudes com algumas espécies, principalmente com os sapos. Às vezes o sapo ele chega na nossa casa, um visitante não desejado, e aí as pessoas começam a fazer algumas misturas, colocam sal, colocam água sanitária, e aí eu trouxe, né, uma questão, por que a gente não deve fazer essas situações? Como eu falei para vocês, a pele desses indivíduos ela é muito permeável, então esse sal ele vai conseguir entrar ali, e nessa entrada vai fazer vai ressecar ali a pele úmida desse animal. Então, nesse processo de ressecamento, a gente vai ter vários tipos de problemas. Um dos principais problemas vai ser aí, além de ressecar, vai trazer feridas, e essas feridas talvez levem aí à morte desse animal. Então, não é legal a gente colocar sal nesses indivíduos, porque a pele é extremamente permeável, e essa permeabilidade vai fazer com que ocorra prejuízos irrecuperáveis para a maioria dessas espécies. E apesar de algumas espécies elas não terem aí formas de fazer a injeção de veneno em outros indivíduos, a gente vai ter aí algumas espécies que conseguem fazer essa inserção. Essa salamandra aqui, por exemplo, ela consegue fazer a liberação do seu veneno de forma proposital. Ela vai conseguir fixar aí as costelas dela. Essas costelas, elas são tem algumas partes que tem veneno. Então, esses espinhos pontiagudos aqui, eles são venenosos, e elas conseguem fixar esses espinhos aqui nos predadores. E aí eles fazem a liberação de veneno e fazem com que a presa ela saia, aliás, o predador saia dali e ela consiga escapar. Então, essa daqui vai ser uma forma também de liberação de toxinas. Outras espécies, como essa espécie aqui, ela vai ter espinhos aqui na cabeça. As rãs aqui, elas são chamadas de rãs capacete. Elas vão ter espinhos aqui na parte da cabeça, do crânio, e esses espinhos, eles também vão ter a presença de venenos. Então, essas rãs, elas também vão tentar fazer a secreção do veneno para poder fazer com que a presa ou morra, ou então que ela consiga fugir aí de possíveis predadores. Eu vi um estudo que foi realizado em 2005, que ele fez a coleta da secreção aí de veneno, das toxinas de veneno dessa espécie, e foi feita um estudo para entender a dose letal média dos camundongos. Observou-se que a DL50, que é a dose letal média, ela vai ser bem maior do que em espécies como a jaracuçu, por exemplo. A DL50 ela vai ser, do sapo, vai ser de 50 microgramas
a cada grama do peso do animal, acho que é mais ou menos essa informação. E as jararacas e as jaracuçus, elas vão ter uma DL50 um pouco maior. Então, significa dizer que o veneno do sapo, dessa espécie de perereca, vai ser maior do que, vai ser, aliás, mais eficaz, mais tóxico do que o veneno dessas espécies de répteis. E é importante a gente fazer a distinção também de veneno e peçonha, né? Eu falei da liberação de toxinas, mas existem espécies que são peçonhentas e existem espécies que são venenosas, tá? Essas últimas espécies que eu estava falando para vocês, elas podem ser tanto venenosas como peçonhentas. As espécies peçonhentas, elas são aquelas espécies que são capazes de inocular o veneno em outros animais, seja para predar ou então a gente conseguir ali um processo de defesa. Já os venenosos, apesar deles possuírem a toxina no corpo, eles não têm uma forma ativa de usar. Eles só conseguem usar esse veneno de forma passiva. Então, quando eles são agredidos, tocados, ingeridos, então, quando eles são mexidos ali, eles fazem a liberação do veneno. Então, essas últimas espécies que eu mostrei para vocês, elas vão ser espécies peçonhentas, porque elas conseguem fazer a liberação ativa do veneno. Essa espécie aqui, ela vai ser peçonhenta, porque ela vai ter a presença de espinhos, e a outra espécie anteriormente, ela também vai ter a presença dessas estruturas que vão fazer o esguicho do veneno. Já as outras espécies, como por exemplo o sapo-cururu, que vai ter uma toxina, ele vai ser uma espécie apenas venenosa, porque ele vai ter uma toxina no seu corpo, só que ele não usa essa toxina, ele só usa se o indivíduo ele for tocado, se ele for apertado. Tá? Então, se o indivíduo ele sofrer algum atrito ali, ele vai fazer o esguicho daquela substância. Tá? Então, peçonha vai ser quando os animais eles têm um aparato para inocular a toxina. E o veneno vai ser quando eles são capazes de usar a toxina, só que para isso eles precisam de alguma ação externa, tá? Então, alguns componentes que são estudados aí desses indivíduos, que são retirados das toxinas desses indivíduos, são as bradicininas, bombezinas, dermofinas, angiotensinas, vários peptídeos, eles são encontrados nas toxinas desses indivíduos e eles são bem estudados atualmente. Em relação ao estudo dos peptídeos que são retirados exatamente desses indivíduos, a gente tem aí alguns exemplos nas famílias Rilidae, Ranidae e Leptodactylidae aqui no Brasil, só que não é tão comum esse tipo de estudo farmacológico. Então, eu não encontrei tantos estudos na literatura que trouxessem aí as atividades farmacológicas das substâncias que são retiradas das toxinas desses animais, tá? Mas, mesmo assim, existem alguns estudos que mostram aí algumas atividades. Eu observei as atividades dessa espécie aqui. Existem alguns estudos que testam aí a atividade antinociceptiva, anti-inflamatória, várias atividades que podem estar ligadas aí de forma benéfica aos seres humanos. Bom, então, continuando aí falando do tegumento desses animais, esse tegumento ele pode ter várias formas diferentes. A pele ela pode ser de várias formas, ou lisa, ou rugosa, granular, tuberculada, verrugosa e aerolada. Quando a gente vai ter a pele lisa, não temos as protuberâncias. Então, é uma pele mais fácil da gente identificar. Já nas peles rugosas, a gente vai ter uma textura um pouquinho mais áspera, vai ter vários tubérculos ali, que vão ser pequenininhos e juntinhos, tá? Então, na pele rugosa, a gente vai ter uma textura áspera quando a gente toca e coberta por vários tubérculozinhos que vão estar juntos. Na pele granular, a gente vai ter uma pele também coberta por pequenos grânulos. Esses grânulos eles vão ter geralmente o mesmo tamanho.
Na pele tuberculada, a gente vai ter uma pele semelhante à granular, só que os tubérculos eles vão ser de tamanho variado. Então, vão ter vários grânulos, só que os tamanhos eles vão ser grandes e também de tamanho, de tamanho variado. Na verrugosa, a gente vai ter tanto protuberâncias como também glândulas de diversos tamanhos. Geralmente essas glândulas elas vão ficar nas extremidades e essas extremidades elas vão ter protuberâncias que vão ser queratinizadas. A pele aerolada vai ter uma pele geralmente encontrada na região ventral ou então nos flancos de algumas espécies. As protuberâncias elas vão ser arredondadas e levemente elevadas e geralmente elas vão estar próximas umas das outras. E quando elas estão separadas, elas vão estar separadas por uma fina linha de tecido, tá? Formando como se fosse uma teia. Então, em relação ao tegumento, a gente vai ter as peles lisas, rugosas, granular, tuberculada, verrugosa e aerolada. Ainda em relação ao tegumento, agora em relação à coloração da pele, a gente vai ter uma coloração críptica, né? Ou então uma coloração aposematica. A coloração críptica, ela vai estar relacionada principalmente a fenômenos como camuflagem, né? Geralmente esse tipo de coloração facilita aí a camuflagem, como a gente pode observar aqui. Esses indivíduos eles têm uma coloração próxima aí ao ambiente que vivem. E já na coloração aposematica, a gente vai ter o contrário, né? Totalmente contrário. Essas espécies elas vão ter cores vivas, cores chamativas, e essas cores elas são entendidas por quase todas as outras espécies. Diga, ó, eu sou perigoso, não chegue perto de mim. Então, essa coloração, ela mostra que possivelmente essa espécie ela vai ser tóxica e venenosa para outras espécies, né? Então, essa coloração aposemática é para mostrar que essa espécie ela vai ser tóxica e que não se deve fazer o toque nela, por exemplo. Então, esse sistema visual, ele vai ser um sistema de aviso, de alerta, para que as outras espécies elas possam se afastar dessas espécies que são possivelmente tóxicas. Além disso, existem algumas adaptações em que as espécies elas vão ter tanto a coloração críptica, né? Essa coloração críptica, ela vai ficar aí no dorso, aqui, ó, fora, e a gente vai ter uma coloração aposematica aqui, na parte ventral desses indivíduos. Quando esses indivíduos eles estão em estado de alerta, quando eles têm algum tipo de contato com algum possível predador, por exemplo, eles vão ter alguns reflexos. E esses reflexos fazem com que eles fiquem estirados e mostrem ali a sua coloração vistosa, tá? Então, eles ficam em forma de reflexo, tem um reflexo para que mostrem ali a sua coloração e tentem, assim, se afugentar de possíveis predadores ou então de algum tipo de situação ali que não é apropriada para a espécie. Além disso, algumas espécies elas usam também o tegumento, usam a coloração para tentar sair de algumas situações também. Essa espécie em específico, a Eupemphis, ela vai ser uma espécie que tem um comportamento deimático. Essa espécie ela tem uma mudança de postura, essa mudança ela vai ser uma mudança bem repentina, e ela vai tentar fazer a exibição de defesas. Nesse caso aqui, ela vai ter uma coloração que vai fazer com que ocorra ali o processo de camuflagem em algumas situações, mas quando essa camuflagem ela não é suficiente para a fuga de predadores, ela vai mostrar ali a existência das suas glândulas de veneno que ficam nessa região, então ela abaixa a parte essa parte do corpo, levanta aqui as pernas traseiras e mostra as suas glândulas de veneno.
Essa atitude aqui, ela vai fazer uma mudança brusca de postura e vai fazer com que esse indivíduo aqui ele se torne visualmente maior. Então, ele simula outra espécie para o seu possível predador, para tentar fugir ali da presa. E esse comportamento de abaixar a cabeça vai dificultar também a pega do predador. Então, o predador ele vai ficar ali numa situação um pouquinho mais complicada para fazer a pega desse animal, tá? Então, isso também vai ser característico de espécies como essa, que fazem a utilização do tegumento para tentar fugir ali de possíveis situações. Além disso, essas espécies elas vão ter uma capacidade de produzirem som. Então, existem vários tipos de estudos que mostram aí a vocalização nas espécies de anfíbios. Essa vocalização ela é muito mais comum em espécies de anuros. Então, as cecílias e a gimnofion e os caudatos, eles não são, não tem tantos estudos que mostram aí a produção de sons, tá? Mas algumas espécies, elas mostram a relação da produção de sons, mas essa produção, ela ocorre principalmente em situações de defesa ou então em relação à orientação espacial, tá? Então, o estudo de vocalização, ele é muito mais comum em espécies de anuros. E essa vocalização, ela vai ser basicamente o estudo baseado no coacho. O coacho é a capacidade das espécies produzirem som. E aí, esse som ele vai ser diferente nas diferentes espécies. Coloquei aqui um som para que vocês escutem. Aqui a gente vai ter um coacho aí numa lagoa, outro coacho diferente. Então, cada espécie, como vocês puderam escutar, vai apresentar um canto distinto, tá? Isso vai facilitar ali várias coisas na espécie. Por exemplo, vai facilitar o processo de identificação. Eu vou conseguir identificar quais são os indivíduos da minha espécie, tá? Então, fica mais fácil, porque eles não estão se vendo. Digamos, numa lagoa lá, o macho está tentando cortejar ali a fêmea, mas ele não está vendo ela, está fazendo a liberação do coacho, a liberação de sons, para tentar atrair essa fêmea. Então, a fêmea ela só consegue ser atraída pelo canto da sua espécie. Então, esse canto ele vai facilitar ali o processo de identificação de indivíduos da mesma espécie. Então, a vantagem do canto específico é que aumenta ali a probabilidade de encontro entre machos e fêmeas, obviamente da mesma espécie, tá? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. E isso vai facilitar também ali, vai impedir também o acasalamento entre espécies diferentes, né? Vai fazer com que eles encontrem realmente indivíduos da mesma espécie, tá? Além disso, o gasto energético vai ser bem menor. É mais fácil eu cantar, liberar um som para que a fêmea ela me escute e vá até mim, ou então eu consiga ir até ela, do que eu ir procurando de forma aleatória. Então, aumenta a probabilidade do encontro dos machos e as fêmeas e faz com que também eu tenha um gasto energético menor. O gasto energético da vocalização ele vai ser bem custoso, mas mesmo assim vai ser menor do que tentar procurar o indivíduo ali ainda no ambiente total, né? Então, é mais fácil eu tentar encontrar o indivíduo através da vocalização do que eu procurar de forma avulsa por esse indivíduo. E os sons, eles vão ter vários tipos, né? Os tipos de sons, eles vão ser vastos na natureza. A gente vai ter um som que vai ser um canto de anúncio. Esse canto de anúncio é para tentar mostrar que tem um macho apto ali para o processo de reprodução. Então, esse anúncio é para que as fêmeas elas entendam que tem um macho ali à espera de uma possível fêmea para poder fazer o acasalamento. Então, o canto de anúncio ele vai servir para isso. Vamos ter também cantos que são agressivos, que vão estar relacionados a
territorialidade, vão estar relacionados a tentar fazer com que outras espécies entendam que aquele espaço ali ele é reservado para um determinado macho. Então, eles vão começar a fazer duelos, por exemplo, por um determinado território, ou então por uma determinada fêmea, tá? Então, esse canto agressivo é para mostrar para outros machos que aquele espaço ali é de outro indivíduo. E é interessante que esses cantos de agressividade, eles são vistos tanto em espécies de machos como fêmeas também, tá? Geralmente as fêmeas, elas são mais agressivas com as fêmeas e os machos com os machos, mas esse canto agressivo pode ocorrer tanto em machos como em fêmeas. Vamos ter também o canto de reciprocidade. Esse canto vai estar relacionado com o macho fez o canto de anúncio, né? Anunciou que está ali apto para fazer a reprodução, e a fêmea ela vai lá e faz um canto de reciprocidade dizendo que ela quer aquele macho. Então, esse canto de reciprocidade vai facilitar ali o encontro desses dois animais para o processo de acasalamento. Então, vamos ter o canto de anúncio e, como resposta ao canto de anúncio, a gente vai ter um canto de reciprocidade. Além disso, a gente vai ter um canto de libertação. Esse canto de libertação ele está bem relacionado ao acasalamento. Então, para a formação do amplexo, às vezes outros machos estão ali na espreita e acaba que faz um acasalamento de um macho com outro macho, por exemplo. Então, ele faz um canto de libertação para poder sair daquele amplexo. Isso vai acontecer também com outras espécies, com algumas espécies de anuros que às vezes se amontoam ali no processo de acasalamento. Então, vão ter vários indivíduos tentando fazer o acasalamento com a mesma fêmea, e às vezes ela também emite um canto de libertação, tá? Vamos ter também os cantos de agonia. Esses cantos de agonia, eles vão ser bem característicos. Vão ser um dos principais cantos que os indivíduos fazem com a boca aberta, porque vai ser um grito de socorro, né, para tentar se afugentar de um determinado predador. Então, os cantos de agonia geralmente acontecem quando o indivíduo ele está sendo machucado, está ocorrendo alguma atividade não desejada com esse indivíduo. Então, como eu falei anteriormente, o custo energético da vocalização ele vai ser muito alto, mas compensa se essa vocalização ela for feita de forma correta e se ele tiver sucesso ali ao atrair uma fêmea para o acasalamento. Aqui eu estou trazendo para vocês a forma de como é que ocorre na natureza esses campos. Nessa imagem a gente vai ter um indivíduo que está emitindo um canto de anúncio, tá? Ele está buscando atrair as fêmeas para o processo de reprodução. E nessa segunda situação, a gente vê essa bocona aberta, vai ser principalmente porque vai ser um grito de socorro, né? Uma situação de estresse. Ele foi possivelmente agarrado por um predador, então por isso ele está emitindo um grito de agonia, um grito de dor, tá? Então a gente vai ter duas formas aí visuais de como ocorre na natureza. E aí como é, Sara, que essa vocalização ela pode ocorrer, tá? Existe todo um aparato para poder fazer a produção de sons. Então, primeiro, o ar ele vai ser bombeado para dentro dos pulmões, tá? Isso vai acontecer por conta dos músculos que ficam aqui na cavidade bucal. Os pulmões eles vão se encher de ar e vão expelir o ar em direção aqui à laringe. Isso vai fazer com que ocorra uma vibração das cordas vocais e, consequentemente, a produção do som. Esse som ele vai ser transmitido através desse saco. Esse saco aqui vai ser um saco chamado de saco vocal, que a gente vai ver posteriormente que ele pode se comportar de várias formas diferentes. A gente vai ter vários tipos de saco vocal a depender da espécie. Então, o som ele vai ser produzido principalmente por conta aqui desse aparato. Então, vai para a cavidade bucal, posteriormente vai para os pulmões, vibra ali a laringe e vai para o saco vocal, onde esse som ele vai ser transmitido para o ambiente. Então, eu trouxe aqui um vídeo
de como ocorre isso também na prática. Ó, então, como vocês podem ver, o ar ele é bombeado para dentro, né? Depois disso, esse ar, ele não dá para ver totalmente, né? Mas esse ar, ele enche os pulmões e, posteriormente, esse ar, ele vai ser empurrado aí para o saco vocal. Quando vocês percebem que quando esse saco vocal enche, o som, ele vai ser transmitido. Então, esses sacos vocais, a gente vai ter vários tipos de sacos vocais diferentes. Aqui eu trouxe algumas espécies diferentes e que vão ter também os sacos vocais diferentes. Então, esse coachá, ele vai sair, o som, ele vai sair ali desse saco vocal e ele vai se comportar de várias formas diferentes, a depender aí dos tipos de animais. Na imagem A e B, a gente vai ter um saco subgular, debaixo aí da boca, tá? Esse saco, ele vai ser um saco simples, porque a gente só tem um saco só, uma bolsinha só, tá? E nas imagens C e D, a gente vê que esses sacos, eles são pareados, tá? Vão ser sacos duplos. O primeiro vai ser um saco lateral, que está aí acima da cabeça desses indivíduos, e o último, né, o quarto, o D, vai ser um saco que está aqui também, ele também é subgular, abaixo da boca do indivíduo, só que ele vai ser pareado, vão ter dois sacos diferentes. Esses aqui vão ser os principais tipos de sacos que a gente vê na natureza, mas os mais comuns são o A e o B, tá? Aqui vai diferenciar apenas o tamanho desse saco, mas ele vai ser mais comum na natureza do que os demais. Então, aqui são outros exemplos para que vocês observem. E eu não falei anteriormente a função desse saco, né? Além de fazer a transmissão do som, ele vai amplificar ali o som, né? Durante ali o processo de emissão, amplifica o som para que aumente a distância que o som viaja. Então, ele consegue alcançar uma maior quantidade de locais com o seu som, né? Então, vai amplificar o som e vai facilitar principalmente ali o processo de reprodução. Além disso, esses sacos vocais, eles economizam energia durante a vocalização por conta disso, né? Se ele consegue amplificar o som, a minha atividade em relação à emissão do som, ela vai ser diminuída, porque se eu consigo emitir um som muito alto, então eu não tenho uma necessidade, um gasto energético tão grande para tentar fazer uma maior produção do som por um tempo maior, por exemplo. Tá? Então, a vocalização, aliás, os sacos vocais, eles amplificam o som, ajudam a economizar energia, porque eles aumentam aí a distância que o som ele viaja. E aí eu coloquei algumas espécies diferentes para que a gente entenda. Aqui a gente vai ter a subgular em cima e aqui a gente vai ter algumas espécies com os sacos pareados. Tanto aqui numa posição subgular, né, abaixo aqui da boca, como também acima da cabeça, que vão ser os laterais. Além disso, como eu falei para vocês, a vocalização ela vai ser cara, né? Vai ter alguns gastos energéticos. Como vai ser uma coisa cara em relação ao gasto energético, alguns machos, às vezes, eles ficam com uma reserva pouca de energia. Então, talvez não seja viavelmente falando, fazer a vocalização. Então, alguns machos, eles acabam fazendo outras estratégias para o processo de acasalamento. Existe uma estratégia chamada estratégia satélite. Essa estratégia satélite é que permite que os machos, eles consigam fazer um amplexo sem a vocalização. No caso, tentar o processo de acasalamento sem fazer o processo de vocalização. Essa espécie em específico, que eu trouxe aqui
nessa imagem, ela faz a seguinte coisa. Ela fica perto de um macho que canta. A fêmea, ela emite um som de reciprocidade, né? Teve interesse, e esse macho aqui, ele fica pertinho do que está emitindo o som. Então, a fêmea, quando ela chega, ela não consegue fazer a distinção do macho que estava cantando. E, às vezes, ela acaba fazendo o processo de acasalamento com o que não cantou, o macho que não estava cantando. Então, ele conseguiu economizar energia e mesmo assim, ele conseguiu fazer ali o seu processo de reprodução. Pessoal, como já deu 10h30, a gente começou às 9h, eu vou parar por aqui e a gente se encontra no nosso próximo sábado para tentar terminar o conteúdo de anfíbio, tá? Eu vou parar a apresentação, essa apresentação eu vou mandar para vocês, vou mandar para o Davidson e o Davidson vai mandar para vocês. E junto com essa apresentação, tem também uma atividade para que vocês possam tentar estudar, tentar observar alguns pontos que não foram falados na aula, porque não dá para falar tudo. Falei bem rápido, não sei nem se deu para compreender de forma clara, mas espero que sim. E aí eu vou enviar o material para vocês, vocês tentam responder as questões com outros materiais que vocês tenham aí, fiquem à vontade para procurar novas fontes de pesquisa, e aí, posteriormente, a gente se encontra em um novo conteúdo, tá? A gente vai tentar terminar esse conteúdo de anfíbio. Se vocês tiverem alguma questão, também a gente pode discutir. Eu acabei fazendo perguntas e eu mesmo respondo as perguntas que eu faço, mas vocês também podem participar durante as minhas indagações, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui agora para a gente discutir. E caso não, a gente encerra também por aqui e se encontra novamente no próximo sábado. A aula do próximo sábado vai ser possivelmente gravada, porque eu não vou conseguir estar presente. Mas aí eu vou gravar com o Deison e encaminho para vocês. É isso, gente. Obrigado, Sara. Viu? E aí, eu mando material para vocês quando Sara me enviar o resto, né? Eu estou esperando enviar todo para mandar tudo de uma vez. E aí, assim que eu postar a aula, eu mando o link para vocês, pessoal. É isso. Bom final de semana e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.